Marcos capítulo 6, versos 6 até o 13. Vamos ler da parte B do versículo 6, né? Contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar. Amado Deus, estamos diante da Tua palavra. Queremos aprender de Ti nessa noite, Senhor, que Tu nos ensine princípios eternos para que sejamos aqui transformados pela Tua doce e bendita palavra. Senhor, nos orienta, nos ajuda pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou falar hoje sobre homens comuns com uma grande obra. Nós temos caminhado no Evangelho de Marcos até aqui, e nós podemos ver Jesus como esse Filho de Deus, né, o Deus encarnado, que vem até nós para inaugurar o reino de Deus, que vem até nós para nos anunciar que o reino chegou. Esse Deus que vem habitar entre os homens, né, cheio de graça e verdade, como João fala no seu Evangelho. Esse rei que assume voluntariamente o lugar de servo, que não vem para servir, mas para ser servido. E é esse que vem também para dar a sua vida em resgate por muitos. O que nós vemos também no Evangelho de Marcos é que é o Evangelho da ação. Nós vemos a palavra imediatamente, constantemente, porque Jesus parece sair de um lugar e para o outro e tal, mas essas ações de Jesus, esse evangelho de ação, não pode nos tirar o foco do propósito principal do que Jesus veio fazer, do que o Pai lhe chamou para fazer. Então nós vemos que Jesus, mesmo diante de toda a ação, ele está profundamente envolvido e engajado na obra que o Pai lhe chamou para fazer. Na semana passada nós vimos que a familiaridade com Jesus não é garantia de fé, mas nós vimos no exemplo de Nazaré que a familiaridade com Jesus os levou à incredulidade. E no fim do texto, ali na parte A do versículo, nós vemos que Jesus, no verso 6, se admira com a incredulidade de Jesus. Mas nós vemos também, na segunda parte do versículo 6, que não é a incredulidade daquele povo que faz com que o reino de Deus pare. Não é a incredulidade daquele povo que detém Jesus. Porque ele percebe que aquele povo não o quis, a familiaridade dele os levou a suspeitar de que aquele que estava diante deles é o Messias. Jesus diz claramente, o Marcos diz, né, que Jesus continua percorrendo as aldeias circunvizinhas a ensinar. Nós vemos que Jesus, ele agora percorre as cidades aonde ele possa pregar, aonde estejam abertos a ouvir, porque ele já passou por alguns lugares que as portas a ele foram fechadas. Que a incredulidade do coração daqueles homens fechou as portas para Jesus, e agora ele então continua, porque ele tinha um foco. Eu preciso pregar, eu vou levar a palavra de Deus. E é importante aqui nós percebemos que essa passagem gera uma transição na caminhada dos discípulos com Jesus. Até aqui nós vemos os discípulos como alunos de Jesus, espectadores. É como se Jesus dissesse: olha, eu vou chamar vocês para ser meus aprendizes, então vocês observam o que eu estou fazendo. Em algum momento eles ajudaram Jesus em alguma coisa, né? Pedro liderando alguns processos, outros chegando mais perto de Jesus em algumas ações de Jesus para ver como ele fazia algumas coisas. E agora nós vemos aqui Jesus claramente delegando a esse grupo de 12 homens o seu poder, a sua autoridade para reproduzir o ministério de Jesus e para fazer exatamente aquilo que ele estava fazendo. Só que nós precisamos ficar atentos, porque
Muitas das diretrizes que Jesus vai dar aqui para esses homens não se aplicam a nós hoje. Mas esse texto tem muitos princípios que podem ser utilizados e devem ser utilizados por nós hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que a Escritura é a palavra inspirada de Deus. Nós sabemos que a Escritura é apta para nos repreender, para nos corrigir, para nos ensinar na justiça. Então, nós estamos diante de um texto que tem verdades que nos importam saber. Nós podemos ver aqui, e aí na caminhada desse sermão, quero fazer as distinções daquilo que se aplica a nós, daquilo que não se aplica a nós, para que nós saiamos daqui com alguns princípios para a nossa caminhada. Porque nós sabemos que a chamada a pregar o Evangelho, a chamada sob a autoridade de Jesus também foi estendida a nós. Basta nós olharmos para Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Porque nós temos esse Deus que deseja alcançar o mundo, mas nós sabemos que é impossível com 12 homens alcançar o mundo todo em todas as eras. Porque esses 12, mais Paulo, que são os apóstolos, já morreram. Como que então o Senhor continuaria a fazer a sua obra? Por meio de nós, e é isso que nós vamos ver. Então é importante que a gente olhe para alguns princípios aqui e que a gente se apegue a eles para a nossa vida. Porque nós somos crentes em Jesus, nós estamos aprendendo de Jesus e nós também somos chamados por Jesus a nos envolver na obra da pregação. Nós somos chamados também a nos envolver na evangelização. Eu sei que quando a gente olha para a grandeza dessa obra, de um Deus grandioso, maravilhoso, que quando Isaías olha, se percebe pecador e um miserável, mas aí ele é purificado e o Senhor, ele ouve uma conversa, né? A quem nós vamos enviar? A quem enviaremos? Ele diz, eis-me aqui. Então, nós estamos também diante de uma obra grandiosa. E quando nós olhamos esse Deus grandioso, nós olhamos para as nossas incapacidades, para as nossas inabilidades, e olhamos, Senhor, a tarefa é muito grande. Mas o Senhor nos chama para essa tarefa. Nós vemos, talvez nós nos identifiquemos aqui com esses apóstolos. Um mais temoso, um com pouco conhecimento, mas muita disposição, outro mais desconfiado, com muito pouca fé. Nós sabemos as qualidades e também as incapacidades dos discípulos. Por isso que é importante nós olharmos para esse texto e minha expectativa é que a gente saia daqui encorajado, mesmo diante das nossas incapacidades, a nos envolvermos na obra da pregação do Evangelho. Porque nós podemos ver, e por isso o título desse sermão, que mesmo diante de uma grande obra, Deus escolheu usar homens comuns e ordinários como eu e você, como aqueles apóstolos, para avançar com a pregação do Evangelho e para o avanço do seu reino. Então a primeira coisa que nós precisamos observar aqui, que é o padrão para a igreja, para o ministério, para qualquer coisa que formos fazer, é o próprio ministério de Jesus. Então o primeiro ponto é observarmos o ministério de Jesus. Nós podemos ver isso no verso 6. Jesus não se intimidou com a incredulidade, ele tinha um foco, e o texto diz na parte B que ele saiu para pregar, para ensinar o Evangelho. Então é importante isso. Nós aqui temos o papel de reproduzir aquilo que Jesus fez. Então nós precisamos olhar para Jesus, para o foco de Jesus, para o que ele está fazendo. É interessante porque não é só aqui em Marcos, nós vemos em Mateus e em Lucas que Jesus ele tem uma estratégia de sair percorrendo as aldeias, percorrendo as cidades, pregando o Evangelho. É como se Jesus fizesse um circuito de pregação. Como se ele mapeasse as cidades e saísse de uma a uma, compartilhando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Então, Jesus tinha clareza de onde ele devia ir percorrer cada uma daquelas cidades da Galileia. Galileia era uma grande região. Ele percorria essas aldeias pregando. Nós vemos, é verdade, milagres, nós vemos libertação de demônios, mas eu quero insistir que a coisa mais importante e que todas as outras acontecem para exaltar para mostrar a importância disso é a pregação. Jesus vai para pregar.
Mas Jesus, ele lida com os males dos homens, ele lida com os homens, ele toca na vida dos homens, mas o foco de Jesus era a pregação da palavra. Como que nós sabemos disso? Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Assim que Jesus inaugurou publicamente seu ministério, seu primeiro sermão e todos os demais que ele prega, nós vemos isso: o reino chegou, o tempo é chegado, arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. E Jesus não é alguém que se intimida com os obstáculos, ele não se intimidou com a incredulidade, ele não se intimidou lá no início do Evangelho de Marcos com os herodianos e os fariseus querendo matá-lo. Ele estava focado e nada o impedia de pregar. Nós vemos, eu me lembro lá em Marcos no capítulo 1, a partir do verso 35, nós vemos Jesus trabalhou num dia exaustivo, num dia de sábado. Ele curou alguém na sinagoga, depois o povo esperou às 6 da tarde acabar e vieram para Jesus, e ele foi a noite afora pregando, tocando nas pessoas, curando as pessoas, e tem um momento que ele se retira, vai orar, né? Passa um tempo orando. Na manhã seguinte, a multidão já está no lado de fora da casa, esperando Jesus para serem curados, com os seus enfermos, com as suas dificuldades, e aí está todo mundo procurando Jesus. E Pedro encontra o Senhor. E aí, Pedro diz: Senhor, está todo mundo lá te procurando. Os enfermos estão aí, as pessoas trouxeram enfermos de longe. Mas veja lá no verso 38 e 39 do capítulo 1 de Marcos, qual é a resposta de Jesus. Marcos capítulo 1, verso 38 e 39. Senhor, a multidão te procura, todos te querem, os enfermos estão aí querendo ser curados, Jesus. Olha o que ele diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu ali também pregue, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Pode parecer que Jesus é indiferente às dores dos homens, mas isso não é uma realidade. Jesus não é indiferente às enfermidades, mas ele estava muito focado naquilo que primeiramente era a sua missão: anunciar o reino de Deus, dizer aos homens que se arrependessem e crescem no Evangelho. Os milagres eram importantes, sim, porque eles demonstravam a manifestação da compaixão e da misericórdia de Jesus. E eles também demonstravam o poder redentor do Messias, porque o Messias viria ungido por Deus para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, e isso tudo autenticava a identidade de Jesus e autenticava a mensagem de Jesus. Por isso que ele operava milagres. Uma coisa que talvez a gente faça aqui é passar rápido, assim como a gente lê o texto: percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. A gente passa pelo texto rápido, mas talvez é importante a gente parar aqui, porque eu falei que Jesus faz um circuito de pregação. Então ele tem uma rota dos lugares que ele passa. Mas só que Jesus não faz isso uma vez só. Ele faz isso 3 vezes na Galileia. Esse texto que eu citei agora de Marcos 1, 35 a 39, é a primeira vez que Jesus faz um circuito de pregação em todas as aldeias e cidades da Galileia. Depois, em Lucas capítulo 8, verso 1 a 3, é o segundo circuito que Jesus faz de pregação na Galileia. E agora nós chegamos diante do terceiro, que é esse que Jesus agora vai enviar os apóstolos a pregar. Mateus, falando do primeiro circuito, ele vai dizer que, lá em Mateus capítulo 9, verso 35, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, veja, Mateus é bem específico, ele passava por todas as aldeias. Se olhar para a Galileia, a região da Galileia, todas as cidades, né, dá cerca de 3.200 quilômetros quadrados de área. Eu estava tentando encontrar alguma cidade, por exemplo, aqui em Santa Catarina, Palmitos, que é no interior, várias cidades pequenas do Rio Grande do Sul, São Francisco de Paula, por exemplo, não sei, mas são cidades que têm cerca de 3.200 quilômetros quadrados. A Galileia era uma região muito abarrotada de gente no tempo de Jesus. Flávio Josefo, por exemplo,
Herodes, em algum momento, ele anexa a sua região da Galileia a outras cidades, e nesse tempo havia cerca de 240 cidades, diz Flávio Josefo, na região da Galileia. Então veja, Jesus faz esse circuito 3 vezes. E a região da Galileia é uma região cheia de montanhas, de caminhos difíceis, de atalhos, de lugares perigosos. E mais, a multidão fazia com que os passos de Jesus tinham de ser parados para poder atender a multidão, para poder pregar para eles. Então, a gente passa o olho rapidão, mas isso levou tempo. Isso exigiu de Jesus um envolvimento com a obra de Deus, com a palavra de Deus, mas também com o público que o ouvia, para lidar com as suas demandas. Tinha momento que ele proclamava o reino, mas tinha momento que ele ensinava sobre o reino. Chamava um grupo, sentava, compartilhava, ensinava. E nós vemos isso claramente. Jesus insiste de ir em cidade em cidade, aldeia em aldeia. Não havia uma aldeia que fosse pequena e insignificante para Jesus. Ele ia lá e compartilhava a palavra de Deus. E agora nós vemos que Jesus vai chamar os apóstolos para estar junto dele. Nós vimos lá em Marcos capítulo 3, verso 15, que Jesus chama esses homens para andar junto dele, para estarem com ele, para absorver o seu ensino. Quer ver? Leia comigo lá Marcos 3, 13 e 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar e exercer a autoridade. Então, nesse momento, eles ainda não estavam pregando, mas uma coisa é certa, eles estavam junto de Jesus, eles estavam observando Jesus, eles estavam aprendendo de Jesus. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos observar, como que Jesus lidou com o ministério. Ele veio com foco em anunciar o reino e em pregar a palavra. A incredulidade não o desanimou, o excesso de gente o chamando não o impediu, não o paralisou, não fez ele ficar deslumbrado com a sua fama. Ele estava focado em obedecer o Pai e pregar o Evangelho. A segunda coisa que a gente vê é a comissão dos apóstolos. Ele chama 12 homens, diz aí no verso 7. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então agora eles são um grupo nomeado por Jesus. Eles agora não são só um grupo que está observando Jesus, mas é um grupo que agora foram nomeados por Jesus e eles têm uma missão. Eles têm uma missão. A ideia aqui eles têm agora uma convocação oficial. Não é aquela, ei cara, quer me seguir? Vem andar comigo. Não, Jesus já tinha feito isso. Agora ele está empoderando, empossando, eles nessa função muito importante, por sinal. E agora eles são esse grupo exclusivo e específico de Jesus para representá-lo, em reproduzir o ministério de Jesus. E é interessante isso, porque pensar num Deus que se faz homem, que se encarna, que vem anunciar um reino que é sempre eterno, como diz Daniel, e chamar homens como esses homens. É por isso que é importante isso deve nos motivar. Deus está, por meio de Jesus, chamando homens comuns e ordinários para um projeto extraordinário de transformar o mundo, por meio da pregação do Evangelho. Quando eu e você olhamos para a vida dos apóstolos, a gente tem a tendência de olhar para esses homens com grandeza. Cara, como eles eram especiais. Como esses homens são grandes. E é verdade, foram eles que fundamentaram a igreja. Veja, Cristo não fundamenta a igreja, Cristo é a pedra angular. Quem fundamenta a igreja são os apóstolos. Nós já vamos ver isso. Eles foram os que fundamentaram a igreja, eles são os primeiros pregadores, eles são os primeiros pastores, eles formaram os primeiros líderes. E é verdade, talvez então por isso a gente possa olhar, cara, esses caras são muito grandes, esses caras são homens incríveis. Mas a grande verdade é que eles eram homens comuns e normais como eu e você. Pecadores como eu e você.
Se nós pudéssemos voltar no tempo e olhar Jesus escolhendo esses caras, nós iríamos dizer: Jesus, você está fazendo uma grande besteira. Cara, que loucura! Como é que você está chamando esses caras, gente iletrada, gente que não tem condições de obedecer uma ordem? Como que o Senhor está chamando esses caras? Então, nós podemos ser tentados a olhar para esses homens como gente muito especial. Talvez possamos olhar para o apóstolo Paulo, pelo seu conhecimento, pela sua retórica, mas esses aqui... E por que Jesus está chamando 12? Por que não foi 10? Por que não foi 8? O que Jesus está fazendo aqui é o equivalente a chamar 12 novos representantes dos 12 patriarcas que representavam o antigo Israel do antigo pacto. De modo que Jesus agora está formando um novo Israel para um novo pacto. Ele está chamando esses homens que vão fundamentar agora o novo povo de Deus. Como Paulo fala em Efésios, uma nova sociedade, um novo povo, que as paredes de separação se desfazem por causa do Cristo que une todos em si. Veja o que Jesus diz em Lucas, no capítulo 22, verso 29 a 30, falando sobre isso. Ele diz assim: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que Jesus tinha em mente aqui é uma espécie de juízo ao Israel nacional, ao povo de Israel que o havia rejeitado, que havia rejeitado o Messias. E agora o Israel nacional que rejeitou o Messias deixaria de ser o povo de Deus, porque um novo povo seria unido por causa de Jesus. E é por isso que Paulo em Gálatas vai dizer o seguinte, que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Todos vós sois um em Cristo. Por causa do que Jesus estava fazendo aqui, por causa do que ele está revelando aqui a esses homens e enviando esses homens a fazer. É isso que ele está nos mostrando aqui, em chamar 12 e não 8, não 12, não 20. Esses são os homens que foram colocados para fundamentar esse novo povo, essa igreja de Jesus. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 19 e 20. Ele vai falar sobre os apóstolos, ele diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, nesse sentido, do chamado dos apóstolos para fundamentar a igreja, para estartar a igreja, para construir o reino de Deus por meio da igreja, de uma doutrina bíblica, de um ensino de Jesus Cristo, nesse sentido, o ministério dos apóstolos é irrepetível. O que eu quero dizer com isso? Foi eles que fundamentaram a igreja. E uma obra só se põe um fundamento uma vez só. Nesse sentido, não existe apóstolo nos dias de hoje a não ser os 12 mais Paulo. Todo que se apresenta como apóstolo hoje é um falso apóstolo. Ou ele quer ser maior do que todos, ou ele quer arrogar para si uma atribuição que a Bíblia não o dá. Mas todo o homem que se diz apóstolo hoje, ele é um falso apóstolo. Basta nós olharmos para esse texto de Marcos, basta nós olharmos para o texto de Efésios 2, mas nós podemos ir em Atos capítulo 1, quando eles fazem uma assembleia para chamar um para ficar no lugar de Judas. E eles dizem claramente os requisitos: precisava estar com Jesus do batismo de João até a sua ascensão. E isso é impossível para qualquer homem hoje que se diga apóstolo. Então, esse assunto nós podemos dar como encerrado. Aliás, isso está no estatuto, no estatuto da nossa igreja. Qualquer um que se chama levita, profeta, apóstolo, vaza com esse cara.
né? Porque a Bíblia é muito clara. Mas, por outro lado, nós somos uma igreja apostólica, no sentido de que nós estamos fundamentados no ensino dos apóstolos. Desse ensino que eles sistematizaram, organizaram e deixaram para nós, nas suas epístolas, nas suas cartas, nesses livros bíblicos e canônicos, no qual o cânon, né, esses livros todos das Escrituras já foram finalizados. Ninguém mais escreve nada, ninguém mais recebe novas revelações, senão o que está nas Escrituras e o que foi deixado a nós por esses homens. Então esses são aqueles que estabeleceram a igreja, homens comuns, homens ordinários, que foram chamados e capacitados por Jesus para uma grande obra. Mas existem aspectos do ministério deles, daquilo que Jesus os chama para fazer, que podem sim servir de princípios, aliás, e que se estendem a todas as eras. Por exemplo, se você abrir comigo o texto de Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se a gente olha para esse texto, que aqueles homens receberam no monte quando Jesus os chama para andar com eles, nós podemos olhar assim, é uma ordem imediata para aqueles discípulos. Mas quando nós olhamos para o texto, se vocês fizerem isso, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, nós vamos pensar, peraí, então não é só para os 12. Porque era impossível que esses 12 homens levassem o evangelho em todas as eras. Então, é um chamado para nós também. Cristo também estava contando comigo e com você. Quando ele falou sobre essa verdade aqui, ele contava imediatamente com os 12 homens, mas contava em todas as eras, em todos os tempos, com cada cristão, que por meio da fé em Jesus, se juntaria à família de Deus. Aliás, na oração de Jesus em João 17, ele diz que ora por aqueles que ele havia ganho, mas ora também pelos futuros cristãos, para que assim como o Pai enviou Jesus ao mundo, nós fôssemos enviados também. Então, nesse sentido, esse chamado, essa comissão de viver para pregar o Evangelho e fazer discípulos também é estendida a mim e a você hoje aqui. Porque Deus tinha um plano muito claro, formar um povo de crentes, um grupo de gente chamado pelo seu nome. Gente distinta de toda tribo, todo povo, toda raça, toda nação. E o recurso que Deus escolheu para fazer isso era por meio daqueles 12 homens ordinários e por meio de todos os cristãos ordinários em todos os tempos. Se a gente for olhar para Atos capítulo 8, quando a igreja é perseguida, porque eles estavam enchendo e inchando em Jerusalém, mas eles receberam o poder de Deus para ir para Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, Atos 8 vem uma perseguição. E quem que sai por Samaria e pelas outras cidades a pregar? Não são os apóstolos, porque o texto diz que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Então foi os cristãos ordinários, não é? Que foram e saíram espalhando o evangelho pelo mundo afora. Então é o Senhor que decide soberanamente chamar aqueles homens, soberanamente chamar cada cristão hoje, para que nós pudéssemos olhar para Jesus, aprender de Jesus, guardar os ensinos de Jesus e sermos por Jesus enviados. Agora, se nós pensarmos bem, ninguém pregou como Jesus. Ninguém fez maravilhas como Jesus, ninguém era tão assertivo e profundo como Jesus. Spurgeon tem o apelido do príncipe dos pregadores, mas ele sabia que ele não era o príncipe dos pregadores. Príncipe dos pregadores é Jesus. E veja, Jesus é tão bondoso com gente cheia de falhas como nós, que ele nos chama a replicar o seu ministério. Porque ele deseja que nós preguemos como ele.
nós atuemos com graça e misericórdia na vida das pessoas como Ele. Nós toquemos nas feridas das pessoas e por graça, se Ele desejar, Ele cura, Ele toca nas pessoas, assim como Ele fez. E aí, Ele chama esses homens, imperfeitos, ordinários, para seguirem algumas ordens. E nós vamos ver aqui no verso 7, ele vai dizendo. Primeiro, ele diz que eles deveriam trabalhar de 2 em 2. Então, eles deveriam fazer um trabalho em equipe. Aqui tem princípios para nós hoje. Porque esse é um padrão que nós vamos encontrar nos textos do Novo Testamento. Nós precisamos, queridos, perceber o seguinte, que nós não temos todos os dons, nós não temos todas as capacidades, e que ter uma equipe de trabalho é muito importante. Primeiro porque isso nos ensina sobre as nossas inabilidades, as nossas debilidades, as nossas limitações, e outra coisa que nos ensina, que ninguém é autossuficiente. Nenhum de nós possui todos os dons e capacidades. Então o Senhor coloca ao nosso lado e nós devemos buscar pessoas para caminhar juntos e para trabalhar no reino. Porque não é bom que um homem ande sozinho, porque isso o torna vulnerável, o torna mais suscetível às tentações, aos ataques do diabo. É por isso que Salomão sabia muito bem disso e deixou escrito para nós em Eclesiastes 4, 9 e 10. Ele diz lá, melhor é serem 2 do que 1. Porque tem melhor paga, ou seja, tem melhor resultado do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Nesse sentido, queria dizer, esse princípio também se replica a nós hoje aqui. Porque não há ninguém que é tão capaz, tão sábio, tão bom, que não necessite de um companheiro de jugo. Não há no corpo de Cristo ninguém que seja autossuficiente, a não ser o próprio Cristo, que é a cabeça da igreja. Todos nós, até esses apóstolos que nós podemos em algum momento pensar que são super-homens, Jesus disse, andem junto. Porque eu faço a minha obra unindo as fraquezas de vocês com a minha suficiência, com o meu poder, com o meu espírito, com a minha graça. Se nós olharmos para Paulo, quem tinha mais preparo do que Paulo, né? Dentro do grupo dos discípulos? Nenhum, sejamos sinceros. Mas sempre Paulo tinha alguém com quem ele andava para trabalhar. Sempre, sempre. E eu sei que esse é um trabalho difícil e complicado. Por quê? Porque, primeiro, nós temos que lidar com as nossas dificuldades. Depois nós temos que lidar com as nossas diferenças. Nós não concordamos sempre com tudo que o outro faz. Mas esse é um chamado do Senhor, para nós caminharmos juntos, para nós trabalharmos em equipe. Eu sei que é muito tentador a carreira solo, né? Muito tentador, você não divide as glórias com ninguém, você recebe todo o crédito, né? Você não se incomoda tendo que ajudar alguém que anda um pouco mais devagar que você, suportando as incapacidades do outro, mas é como o Senhor nos mandou trabalhar. Aliás, trabalhar com alguém que tem capacidades diferentes ou incapacidades diferentes da nossa, nos ajuda a olhar para nós e perceber, caramba, como eu sou incapaz também. Como eu preciso dessa habilidade que esse irmão tem e eu não tenho. Então esse princípio serve para nós. Aliás, quando nós olhamos para a santificação, quando nós olhamos para a obra do ministério, ambas as coisas é um trabalho que sempre é feito em conjunto e sempre é um trabalho comunitário. Quando a gente vai pensar no crescimento da igreja, em Efésios 4, os santos cooperando com os santos para que todos cheguem à estatura e à perfeita varonilidade de Cristo Jesus. A santificação é assim, o trabalho do ministério é assim. Por quê? Porque não há estrelas no ministério. Não há estrelas na igreja. A única estrela é aquilo que Apocalipse diz, que o nosso Jesus é a estrela reluzente, a estrela da manhã. É verdade que a Escritura diz, e Paulo fala isso muito claramente, todos temos uma função. Uns aparecem mais, outros menos, mas
Só Jesus recebe a glória. Só Jesus recebe a fama. E nós devemos trabalhar juntos. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4 e 7: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Preciso correr aqui. Segundo ponto, eles foram enviados com a autoridade de Jesus, verso 7, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Lucas capítulo 9, verso 1, vai dizer que Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. É interessante que na lista aqui, né, parece que a pregação não aparece aqui, né? Vai aparecer lá no verso 12, aqui em Lucas parece que a primeira coisa que Jesus pede para eles fazerem é expulsar os demônios. Mas Jesus está querendo que a gente saiba que obedecer à grande comissão traz oposição. Nos céus e na terra. Traz oposições. Que servir a Jesus, decidir andar para pregar o evangelho, traz animosidade. Mas ao mesmo tempo ele nos chama a confiar, porque nós vamos empossados com a sua autoridade, empossados com o seu poder. E se nós olharmos para Jesus, não houve um demônio, nem legiões aqui que resistiram ao Senhor. Portanto, se nós estivermos no Senhor, nada nos impedirá de levar a cabo a tarefa que Ele nos chama a participar. Então esses homens foram revestidos para expulsarem os demônios. E lembra quando eles voltam? Eles voltam alegres porque os demônios estavam se sujeitando a eles. Não é? Porque é o que Jesus diz, vocês vão na minha autoridade, e sobre a minha autoridade ninguém resiste. O que vocês precisam, o ânimo, a certeza, a convicção, eu já os dei, a minha autoridade, o meu espírito. É claro que vale a pena a gente fazer uma diferenciação, porque Paulo, em algum momento, ele vai dizer que o que os apóstolos faziam era sinais dos apóstolos. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, nesse sentido, nós não temos essa autoridade de sair daqui e eu vou agora na casa de alguém orar e eu vou tocar lá e a pessoa vai... Nós oramos para que o Senhor, por misericórdia, faça. Mas os apóstolos, eles tinham essa credencial de chegar no templo, da porta do pórtico de Salomão e dizer para aquele homem, levanta. Essa é uma credencial apostólica. Mas o que nós podemos ter certeza é que João escreve na sua primeira carta dizendo, filhinhos, vocês são de Deus e vocês vencem. Vocês vencem os falsos mestres, que era o contexto, vocês vencem o maligno, porque maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. E essa é uma realidade que nos chama para um contexto de guerra aqui. Nós estamos em guerra. Se nós estamos aqui enviados no mundo para pregar o evangelho, nós estamos em guerra, porque a grande oposição para que outras pessoas sejam alcançadas, a grande oposição da parte dos demônios, a grande oposição dos homens, mas o Senhor nos chamou e garante que nós seremos vitoriosos frente às hostes do mal. E que nós não devemos desanimar frente à incredulidade, à perseguição, porque nós temos uma obra, e Jesus focou no chamado do Pai. Nada o distraiu. É interessante isso, porque mesmo sabendo que nós somos vitoriosos, sempre que um exército vai para uma guerra, e quando ele vence a guerra, nós sabemos que muitas baixas acontecem. Muitos soldados ficam pelo caminho. Muitos soldados dão a sua vida, sacrificam pela causa. E nós sabemos que é assim. Nós estamos diante de um texto que daqui a pouco vai falar sobre a morte de João Batista, aquele que pregou arrependimento, aquele que confrontou Herodes e teve a sua cabeça cortada. Nós sabemos que o próprio Jesus deu a vida para alcançar o seu povo, para que o evangelho continuasse sendo pregado. Nós sabemos que os apóstolos, muitos deles morreram também, alguns da mesma maneira como Cristo, como a tradição diz que Pedro morreu também crucificado, outros decapitados.
E talvez nós aqui tenhamos que sacrificar algumas coisas, talvez não a própria vida, ou talvez sim, mas muitas coisas nós precisamos sacrificar para ir e obedecer o Senhor e pregar o Evangelho para que outros ouçam, para que outros recebam também essa verdade. Nesse sentido, nós devemos nos revestir da autoridade de Jesus, do poder de Jesus, das armaduras de Deus contra o mal, para que nós possamos cumprir a missão. Além da autoridade que Jesus dá a esses homens, nós vemos também que esse texto fala da misericórdia e do cuidado de Deus com os homens. Pois diz que, além de ter autoridade sobre os demônios, eles são investidos de poder para sarar as pessoas, para ajudar as pessoas em suas dificuldades. É como eu falei, nós não temos essas credenciais, mas nós temos um Deus que faz. Ninguém pode dizer, vem aqui que eu em nome de Jesus eu vou curar todo mundo agora. Nós não temos essas credenciais, são credenciais apostólicas. Mas o mesmo Deus que usou os apóstolos naquele tempo com essas credenciais, Ele pode continuar fazendo. Isso também nos ajuda a entender que o poder que Deus nos dá não é para a nossa glória, mas é primeiro para obedecer a missão e para o bem dos homens. O serviço da obra de Deus e a glória de Cristo. Então ele empodera os apóstolos para que eles também demonstrassem a compaixão e a misericórdia de Deus com os necessitados. Então Jesus não queria apenas ensinar, e ele também não quer nos ensinar apenas a pregar uma mensagem correta, mas ele também quer que nós sejamos uma extensão do coração misericordioso e bondoso de Jesus, quando nós nos atentamos às dificuldades dos homens. Esse também é o chamado do Senhor. Nós precisamos olhar para isso. Não basta nos pregar a mensagem correta, mas nós também precisamos lidar com as dificuldades dos homens de forma correta, porque foi assim que Jesus fez. O que mais nós vemos aqui? Que eles foram enviados com um senso de urgência e independência do Senhor. Nesse ponto anterior, me lembra Paulo falando aos Colossenses, né? Ele diz que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus, amados que somos, devemos buscar nos revestir de ternos afetos de misericórdia. É por isso que nós precisamos olhar para Jesus para lidar com as mazelas das pessoas. O Senhor também disse que tinha uma urgência, e a obra também tinha a ver com dependência. Diz o verso 8: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Essa diretriz aqui é dada para esses homens nesse tempo. Por quê? Porque nós não usamos sandálias, né? Como eles, nós não usamos bordão, nós não usamos alforge, nós só usamos pão e dinheiro, né? Então isso é muito específico para esse tempo. Mas o princípio aqui que fica para nós, no dia de hoje, é que nós devemos cumprir a obra de Deus que nos foi proposta e não nos distrair com peso, com carga excedente. Não nos distrair com coisas que nos tirem o foco da pregação do Evangelho. Não nos distrair com coisas que nos fazem perder a atenção daquilo que o Senhor nos chamou. Eles tinham uma missão e não deveriam carregar coisas excedentes. Isso também nos chama a observar algo. Senhor, como que nós vamos por uma missão sem uma roupa extra, sem pão, sem dinheiro, sem nada? Porque o Senhor está dizendo o seguinte: essa missão é por fé. Essa missão é pela dependência do Senhor. Porque normalmente nós queremos criar estruturas financeiras, estruturas programáticas bem organizadas para a missão. Mas o Senhor já nos deixou claro: vocês têm o meu Espírito, vocês têm a mensagem, vocês têm o meu modelo de ministério e vocês têm um Deus que sustenta. Então vão. Nesse sentido, queridos, nós sabemos que nós estamos em guerra, porque o nosso adversário não brinca. Então, nesse sentido, nós também não deveríamos nos distrair ao chamado do Senhor. Nós não devemos nos distrair, nós não devemos achar que estamos jogando, que estamos numa brincadeira.
Porque é sério, o Senhor nos chama para salvar vidas por meio da pregação do Evangelho. Onde do outro lado nós temos um inimigo que não brinca em serviço e quer destruir. Mas o Senhor nos chama como instrumentos de salvação. Que essa urgência da missão possa nos despertar para uma realidade cruel, dura é verdade, de que se nós não anunciarmos a mensagem aos nossos amigos, vizinhos, parentes, eles só se apressarão a andar a passos largos para o inferno. É por isso que o Senhor nos chama a anunciar a sua palavra. Então nós devemos orar, devemos nos envolver, devemos pedir ao Senhor que continue fazendo arder no nosso coração essa chama por obedecer à grande comissão. O Senhor já nos proveu tudo que precisamos. Ele nos chama a viver na sua dependência. Nesse sentido, todos nós devemos ter interesse em primeiro lugar pelo seu reino, no avanço do reino de Deus, na pregação do Evangelho, no ministério de misericórdia, e ficar atento o tempo todo para colocarmos em prática isso. Em Lucas 22, 35, Jesus tem um diálogo com os discípulos, porque a gente pode perguntar, mas Senhor, será que não vai faltar nada? Será que não faltou nada? Olha o que Lucas diz. A seguir Jesus lhes perguntou, quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandália, vos faltou porventura alguma coisa? O que eles dizem lá? Não faltou nada. Não faltou nada. Então nós não precisamos temer a nada. Nós podemos confiar no Senhor. Outra coisa é que o Senhor os envia com foco na missão e não na comodidade. Veja o verso 10. Recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecerei aí até vos retirardes do lugar. Jesus está aqui no terceiro circuito de pregação, então ele já havia passado 2 vezes. Então era comum que alguém ali, que já ouviu o Evangelho, recebesse os seus apóstolos, recebesse os seus representantes. Outro fator naquele tempo, não é tanto no nosso, mas naquele tempo, no Ocidente, no Oriente inclusive, era muito comum a cultura da hospitalidade. Então alguém chegando ali, trazendo cura, libertação, falando do Evangelho e da palavra de Deus, recebia lugar, né? E o que o Senhor está dizendo aqui? Olha, então se alguém chamar para vocês para ficar na casa, vocês fiquem lá até terminarem o trabalho naquela região. Porque pode surgir alguém que tenha uma casa melhor? Pode. Pode surgir alguém que tenha mais comida? Pode. Pode surgir alguém que tenha uma king size para dormir no quarto? Pode. Então, mas vocês ficam no primeiro lugar que vocês receberam. Porque o foco não é a comodidade, o foco é a missão. O foco não é o bem-estar, o foco é a missão, é pregar o Evangelho. Até porque o chamado do Senhor não é turismo, mas é salvamento de gente perdida. Então o foco não pode ser na nossa comodidade, mas no comissionamento do Senhor a pregar o Evangelho. Além do que, essa transição de um lugar com menos acomodação para um lugar com melhor acomodação, poderia entristecer essas pessoas, e o Senhor não veio para isso. Então, a mensagem que fica é que a comodidade pode nos tirar o foco da missão. Comodidade pode nos fazer perder o senso de urgência e ainda ofender aqueles pequeninos do Senhor que graciosamente nos abre o lugar e são receptivos conosco. Verso 11 diz também que Jesus agora vai instruir os seus discípulos para a incredulidade, porque lembra, ele foi alvo de incredulidade. Então no verso 11 ele vai dizer, se em algum lugar não vos recebeis nem vos ouvirem, ao sair dali sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Ou seja, Jesus agora também está dando instrução de como que eles lidam com a incredulidade. Como que eles lidam com a rejeição? Porque muitas vezes nós até somos empolgados para evangelizar, mas quando a gente vai em algum lugar, as pessoas rejeitam, não nos ouvem, a gente desanima, né? Mas o Senhor está instruindo aqui. O que ele está querendo dizer com isso? Era muito comum que os judeus mais ortodoxos, quando eles estavam saindo de um lugar e indo para Israel, eles tinham que passar por um lugar pagão, por uma terra de gentios, por exemplo. Era muito comum eles sacudirem a poeira dos pés, porque ao entrar em Jerusalém, que para eles era um lugar santo, eles não queriam contaminar com a poeira.
E aliás, além disso, eles também faziam isso em juízo com aquela nação, dizendo: olha, vocês estão fora dos cuidados de Deus, fora da aliança e fora da graça de Deus. Jesus está dizendo que região da Galileia, norte de Israel, haviam muitos gentios, mas também haviam muitos judeus. Lembra que o envio aqui também do Senhor, eles eram orientados a começar pelos da casa, né, pelos judeus. Por isso que Jesus sempre ia na sinagoga e tal. Agora o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está mudando esse conceito de terra santa. Jesus está finalizando essa ideia de terra santa. Porque já não dependia de estar em Israel ou não estar em Israel, mas de estar em Cristo. Santo é quem está em Cristo. Não é mais uma terra santa. Então, na verdade, todo aquele que rejeita a pregação do Evangelho, todo aquele que rejeita o Deus que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade, é considerado pagão. Então, o judeu poderia ouvir os discípulos de Jesus, rejeitar o Evangelho, mesmo estando na terra santa. Mas Jesus está dizendo que são considerados estranhos à aliança e pagãos. Então, o sacudir da poeira dos pés é isso. É esse juízo, é como se Deus dissesse: olha, vocês são pagãos. Mas estamos na terra santa, Senhor. Somos o povo das leis, de Moisés, dos profetas. Não creem no Cristo? Pagãos. Essa é a ideia aqui. Então, estar em Cristo é estar sob a graça, a bênção e o cuidado de Deus. Não estar em Cristo é estar distante da aliança, do cuidado e da bênção de Deus, independente de estar na terra santa, independente do que se tem, independente do status que tem. É pagão. Está distante do Senhor, precisa da graça de Deus. Então nós vimos o ministério de Jesus, nós vimos a chamada dos apóstolos. Para a gente encerrar, nós vemos agora o cumprimento da missão nos versos 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Nós vemos agora o cumprimento da missão. E é interessante isso, porque esses homens fizeram exatamente aquilo que o Senhor os mandou fazer. Chamar os homens ao arrependimento por meio da pregação, demonstrar compaixão e misericórdia de Jesus, libertando e sarando essas pessoas. E aqui também fica um princípio para nós. O que nós aprendemos aqui? Jesus não nos chama para mudar a mensagem, Jesus não nos chama para suavizar a mensagem, Jesus não nos chama para criar novas coisas. Ele nos chama a sermos fiéis e termos foco na missão. A mensagem que ele nos chama a pregar é a mesma que ele pregou: o reino de Deus chegou. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Mas hoje nós temos aí um monte de coisa, de gente que fala sobre Jesus com um bom discurso religioso. Gente dizendo que nós somos o centro do coração de Jesus, que nós tiramos a caneta da mão de Deus e escrevemos nossa história, que Deus nos ama e nós não precisamos desse negócio de arrependimento. Pode até falar Jesus, pode até falar de Deus, mas não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo nos anuncia que nós temos uma dívida imensa com Deus, que nós somos seus inimigos, e que se nós não nos arrependermos, nós seremos julgados e condenados eternamente. E que o único caminho de salvação é por meio da fé em Cristo Jesus e na totalidade da sua obra. Essa é a mensagem que Jesus nos chamou aqueles homens a pregar e nos chama a pregar. Essa é a mensagem. Falava com um amigo que é líder de uma igreja, eu ia dizer grande igreja, né? Ok, a gente pode comparar grande pela quantidade de tempo, de espaços de culto, de gente que tem. E eu falava: cara, mas o que vocês pregam aí, com todo respeito, é graça barata. Eu não ouço vocês falarem da nossa inimizade contra Deus, eu não ouço vocês falarem que as pessoas têm que se arrepender, eu só ouço vocês dizerem que as pessoas têm que vir porque Deus as ama. É uma verdade que Deus ama,
Mas também é uma verdade que nós estamos em dívida com Deus. Mas Deus é amor. Eu falei, sim, mas é justo. E para demonstrar o seu amor junto da sua justiça, ele teve que dar o seu filho na cruz para morrer pelos nossos pecados. É por isso que nós precisamos dizer que as pessoas têm de se arrepender, porque senão elas vêm achando que está tudo bem, porque Deus as ama assim, e elas ficam assim e vão para o inferno assim, ouvindo que Deus as ama. E aí ele diz, cara, mas isso é muito radical. Eu falei, mas Jesus é radical, essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Seria um crime se nós ficássemos adulando as pessoas, dizendo que elas são amadas, sem chamá-las a se arrepender e crer em Jesus. Aí ele me chamou de legalista. Eu falei, não, esse é o Evangelho, que diz que nós não cumprimos a lei de Deus, que nós estamos em falta diante de Deus, e que precisa que alguém venha e cumpra toda a justiça de Deus, e esse alguém é Jesus. Sem isso, nós estamos distantes de Deus, condenados em juízo. Esse é o Evangelho. É isso que o Senhor nos manda pregar. Por mais dura que pareça ser, mas esse é o Evangelho. É isso que Jesus nos chama a fazer. Ele chamou os discípulos a andar com eles, a aprender deles, a absorverem o seu ensino, a sua visão ministerial, o seu foco no ministério e na mensagem. E é isso que nós podemos chamar de discipulado. Jesus nos chama. Lá em Lucas capítulo 6, verso 40, Lucas diz, o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. É por isso que Jesus nos deixou esses apóstolos que fundamentaram o Evangelho e nos deram a palavra de Deus. Ele nos deixou seu Espírito, Ele nos deixa a igreja, para que possamos ser muito bem instruídos e treinados para o trabalho do seu reino. Steve Lawson vai dizer o seguinte, a meta de Jesus não era compartilhar apenas informações, mas produzir neles uma profunda transformação conforme seu caráter. O Senhor queria que eles pensassem como Ele, crescem como Ele, vivessem como Ele, orassem como Ele, fossem compassivos como Ele e pregassem como Ele. E assim Jesus chamou esses apóstolos para fazerem o mesmo com outros e com outros e com outros e com outros. É por isso que nós vemos Paulo falando a Timóteo, o que de mim aprendeste, ensina a outros que possam encontrar outros homens fiéis para fazer o mesmo. É isso que o Senhor nos chama a fazer. Agora, algo incrível é que o Senhor sabia que esses homens eram ruins, eram pecadores, poderiam falhar, iam se brigar entre eles. Um queria ser maior do que o outro, outros queriam sentar na cadeirinha do lado de Jesus e usar a mãe para pedir isso, para sensibilizar Jesus, né? Jesus sabia de tudo isso. Mas o que é incrível? O incrível é que Ele também sabe que nós somos assim. Que nós nos distraímos, nós perdemos o foco da missão, nós somos pecadores. Muitas vezes nós nos envergonhamos do nosso Senhor. Mas o incrível de tudo, sabe o que é? Que Jesus não tem plano B. Ele não tem plano B, Ele decidiu e escolheu usar gente como nós, gente comum, gente simples, por uma obra extraordinária, para que toda a glória não seja nossa, mas seja dEle, para que nós possamos nos alegrar de sermos úteis ao reino de Jesus e à sua obra. Ele tem um plano extraordinário de nos usar para além das nossas capacidades, para além das nossas dificuldades, para que Ele receba a glória e para que os homens se acheguem a Jesus. Nesse sentido, nós somos chamados para fazer a obra de Deus, ao modo de Deus, ensinar e pregar a palavra de Deus, para que possamos então receber a aprovação de Deus. É isso que o Senhor nos chama a fazer. E não há nada mais importante que nós possamos nos envolver, dedicar nosso tempo, nosso zelo, nosso recurso, do que a obra de Deus. É para isso que nós somos chamados. Eu não sei como está a sua agenda, como está o seu envolvimento, como que você organiza isso, mas o Senhor chamou a cada um de nós, aqui na IBCM, para se envolver com a sua obra, para pregar a sua palavra,
Porque não há nada mais importante que nós possamos gastar a nossa vida nesse tempo, senão pregar o Evangelho, compartilhar a palavra de Deus, para que outros, aqueles a quem o Senhor deseja chamar, sejam alcançados por sua graça. E nós possamos nos alegrar de, mesmo cheio de incapacidade, sermos úteis ao reino de Deus. Amém? Vamos orar. Amado Deus, te louvamos.